Vamos à segunda parte da aula virtual 10 e eu estou aqui para lembrá-los de escrever no caderno sempre, em toda a aula virtual, escrever aula virtual, o número da aula, a data e a atividade que foi feita. Se foi apenas assistir um vídeo, escreva assistir vídeo sobre tal assunto. Se tem uma anotação, anote-a. Se é um exercício para resolver, resolva abaixo desse título. Vocês precisam ter no caderno de vocês anotado todas as aulas com o número e atividade feita, ok? E será conferido e avaliado no futuro, né? Num futuro aí que nós não sabemos exatamente quando, mas quando eu for pegar o caderno de vocês, eu vou conferir essas anotações, ok? Então, vamos encerrar aqui com as duas últimas propriedades de raízes que eu ainda não havia passado. Então, ainda dentro do assunto de operações com radicais, nós iremos ver essa penúltima propriedade, que é a potenciação e radiciação com raízes aproximadas. Exemplo 1. O lado de um quadrado é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Qual o seu perímetro? Então, sabe-se que a raiz de 3 é aproximadamente 1,732, ou 1 inteiro e 732 milésimos. E que o perímetro é a soma dos lados. Então, tendo essas duas informações, nós conseguimos resolver essa questão. Então, a raiz aproximada de 3, sendo 1,732, para calcular 2 raiz de 3, basta fazer 2 vezes o valor aproximado dessa raiz. Justamente porque 2 raiz de 3 significa que é o dobro da raiz de 3. Então, nós vamos fazer 2 vezes 1,732, que é 3,464. Ou 3 inteiros e 464 milésimos. Pode-se dizer que o lado é igual a 3,464, já que o lado é 2 raiz de 3. E o perímetro é igual a 13,856 centímetros. Já que o perímetro é a soma dos lados e o quadrado tem 4 lados, basta fazer a medida de um lado vezes 4 para obter o valor desse perímetro, dessa soma. Exemplo 2. A aresta de um cubo é igual a raiz de 5. Qual o volume desse cubo? Bom, vamos nos lembrar daquele conteúdo estudado lá no ano passado, lá no 8º ano, sobre cubos, paralelogramos. Vocês se lembram, né, do cubo e de qual componente é a aresta. Quem esqueceu, dá uma pesquisada rápida aí, digita aí a aresta do cubo que rapidinho você vai se lembrar de qual componente que é esse, tá bom? Ou consulte o caderno do ano passado, caso você tenha guardado. Então, sabe-se que a raiz de 5 é aproximadamente 2,236. Gente, o que isso significa? Significa que se eu fizer 2,236 vezes 2,236, eu vou chegar a um valor bem próximo de 5, tá? E que o volume de um cubo é calculado elevando a aresta ao cubo. Então, se eu quero calcular o volume de um cubo, basta fazer aresta vezes aresta vezes aresta, que é a aresta ao cubo. Esse conteúdo é justamente aquele que eu estou falando aqui, que nós estudamos bastante no ano passado, que é calcular o volume. Então, o volume é a medida da aresta que foi dada no exercício, já que a aresta é raiz de 5 e a raiz de 5 é aproximadamente esse valor, basta fazer aresta ao cubo, que deu um valor aproximado, né, de 11,179. Então, a gente tem que considerar que esse volume ele é aproximado, porque a raiz também ela é aproximada. Raízes de números não quadrados, né? Raízes que não são exatas, são sempre números irracionais, elas são infinitas. Tem infinitas casas aleatórias. A gente chega aqui num valor aproximado, utilizando 3 casas, mas saiba que elas são infinitas, ok? Então, pode-se dizer que o volume desse cubo é igual a 11,179 UV. O que é esse UV? UV é a unidade de volume.
Como o exercício não mencionou se essa aresta está em milímetros, centímetros, decímetros, metros, seja lá o que for, nós iremos considerar que a unidade de volume é o V, porque ela não foi falada, ok? Se tivesse dado, por exemplo, em centímetros, nós teríamos colocado centímetros cúbicos.